Andréia voltou a trabalhar? De máscara? Bom, ninguém quer falar nada? Não, né? De máscara. A Andréia falou que está trabalhando de máscara. Então, pessoal, então vamos lá. Agora vamos, feito esse adendo importante sobre a perícia contábil, então agora tem umas questões importantes de quando a gente está trabalhando num processo, quando a gente está trabalhando num processo, quais são aqueles momentos, aquelas circunstâncias que a gente tem que a gente tem que se preocupar muito, certo? Ou que envolve todo o processo todo o processo de desenvolver o trabalho técnico-científico que é de perícia contábil. Então, a norma, ela diz, ela fala o que é essa perícia contábil, só que ela, a gente olha o texto assim, ela tem as questões muito interessantes, que faz parte do desenvolvimento do trabalho, né? Então, a primeira questão que a norma fala lá, no item 2, ela fala assim, que é um conjunto de procedimentos técnicos científicos. Isso não tem né, muito a se questionar, porque toda vez que eu faço um trabalho, né, ele é técnico científico. Entende? Eu tenho que usar técnica e a ciência para resolver a questão. A segunda questão que é importante é destinada a levar a instância decisória. Então, pessoal, sempre que a gente faz perícia, no caso da justiça, no nosso caso, justiça trabalhista, não é diferente, eu sempre tenho que levar a minha opinião, o meu laudo, para alguém que vai decidir. No processo da justiça do trabalho, é assim, efetivamente. Eu sou intimado, certo? Eu faço trabalho e o meu trabalho, vamos assim, de informação é levado para o juiz é a instância decisória, certo? Então, no caso específico de perícia contábil trabalhista, eu sempre vou fazer um laudo e expor o laudo, né? Expor o laudo para a instância decisória. Quem é a instância decisória? É o juiz, né? Tem algumas outras vertentes em outras áreas, mas como o nosso é da Justiça do Trabalho, então é sempre assim. Mas o trabalho do perito é sempre emitir opinião e expor essa opinião para alguém que vai tomar uma decisão com relação àquela opinião, certo? Repetindo, no nosso caso específico, eu vou emitir minha opinião, vou pegar a questão proposta, vou fazer os exames necessários do patrimônio individualizado, vou emitir minha opinião através do laudo pericial e vou entregar para o juiz. É o juiz que é essa instância decisória. E o terceiro item, elementos de prova, certo, pessoal? Então, a perícia é prova. A perícia é um elemento de prova, certo? Então, ela é um dos principais elementos de prova. Hoje ainda a gente vai ver as provas admitidas na legislação bem por cima, porque senão a gente entra muito na área do direito, mas ele é elemento de prova e ela é prova. Ele é um elemento que vai constar dos autos, certo? E que vai fazer prova, certo? É ela que vai, ela é um dos principais pontos que vai levar a instância decisória tomar a decisão, né? Então, ele é um elemento que compõe a prova no processo e, em determinado momento, ele é a prova especificamente. O laudo pericial, ela acaba sendo a prova. Pessoal, lá na justiça, a prova pericial, a perícia juntada em um processo, ele é conhecido como a rainha das provas. Então, se a gente pega o Código de Processo Civil, são várias as provas que estão elencadas lá, que são admitidas, né? Certo? Mas a perícia é considerada a rainha das provas. E é por isso que ela impõe para o perito, para quem trabalha para a justiça, para fazer o laudo pericial, para fazer o seu trabalho, impõe a ele uma responsabilidade muito grande, né? Certo? Ok? Alguém quer falar alguma coisa, pessoal?
silêncio total. Ninguém quer falar comigo, só me ouvir. A outra questão, ó, em conformidade com as normas jurídicas e profissionais, se a legislação específica não for pertinente. Então, assim, norma jurídica. Quando eu vou fazer perícia contábil, eu tenho que ter afinidade com o direito, né? Logicamente que eu não sou conhecedor, perito contábil não é conhecedor profundo do direito, mas ele tem que ter afinidade com o direito para, inclusive, usar aquilo que oferece, ou que até obriga, às vezes, para você fazer parte de um processo, mesmo como perito. Então, tem que conhecer a norma jurídica, né? Código Civil, Código de Processo Civil, tá? E aí eu coloquei o Código Penal aí quando for a questão de perito criminal. Outra norma que precisa conhecer, a norma jurídica, pessoal, ela é genérica, né? Eu tenho que conhecer a minha norma profissional, como eu faço perícia contábil, né? Eu tenho que conhecer a NBC-TP 01 e a NBC-PP 01 e o Código de Ética do Contador, que nós já falamos um pouquinho sobre eles nas aulas anteriores. E por último, a legislação específica. A legislação específica que a definição lá da norma fala é assim, cada processo que eu pego, eu tenho que ficar atento à legislação que é inerente àquele processo. Então, cada processo trabalhista é um processo trabalhista. E eu tenho que ficar atento à legislação específica no que diz respeito àquele processo. Por exemplo, se eu pego um processo que o tema, né? Eu sou perito em processo, que o tema é fundo de garantia, eu tenho que ter conhecimento da legislação do fundo de garantia. Se é hora extra, e assim sucessivamente, né? Eu tenho que ter conhecimento dessa legislação, apesar da maioria dos processos, eu sou um cumpridor de determinação do que o juiz manda fazer. Mas a gente tem que conhecer a legislação pertinente. Pessoal, mais um tema terminado. Alguma pergunta? Estou falando. Pessoal, eu estou sentindo que eu estou falando rápido. De vez em quando acontece isso comigo mesmo. Eu estou sentindo que eu estou falando rápido. Será que eu estou? Eu estou sentindo. É sentimento meu, então não engano. Então vamos lá, pessoal. Agora esse outro tópico aqui, ó, limites do trabalho do perito, é o seguinte, pessoal. Quando a Tatiane fez a pergunta para mim, eu já de uma forma, eu acabei respondendo a questão do limite. Né? Então, a 8.3 a norma fala assim, o laudo pericial e o parecer tem por limite os próprios objetivos da perícia diferida ou contratada. A primeira questão é a questão técnica, a perícia diferida é o perito do juízo, né, que ele é nomeado, e a perícia contratada é aquele que é contratado pelas partes, que a gente chama de perito assistente técnico, né, que eles são indicados pelas partes. Nós já falamos sobre isso também. Aqui, pessoal, é para enfatizar para vocês aquela questão, né? O perito, ele tem que se ater à questão proposta no comecinho da aula. Aqui foi pedido para ele não pode se desviar desse caminho nunca, certo? Ainda mais na justiça, essa determinação, ela é bem marcante, né? Então, repetindo, se eu vou numa empresa, eu vou fazer um trabalho pericial dentro de um processo, em que o tema é fundo de garantia, eu não fujo do tema fundo de garantia em hipótese nenhuma. Senão, eu extrapolo aquilo que foi pedido, né? Certo? Não sei se eu já falei para vocês assim, por exemplo, eu vou numa empresa, para dar o mesmo exemplo, e vou ver o fundo de garantia. Eu chego lá e vejo que a empresa também não recolheu o INSS. Em hipótese nenhuma, eu posso me manifestar verbalmente ou escrito para ninguém. Né? Tem aquela questão assim. Eu chego para o juiz e falo, o fundo de garantia, a empresa recolheu tudo direitinho. Faço o meu laudo e dou minha opinião.
O fundo de garantia, a empresa recolheu direitinho. E eu cometi a asneira de escrever assim, mas o INSS está tudo atrasado, certo? É esdrúxulo o meu exemplo, é esdrúxulo, mas é para mostrar para vocês que isso não se faz, certo? Porque o tema que o juiz me deu, a determinação dada pelo juiz é fundo de garantia. Eu não posso me desviar desse caminho 1 milímetro, certo? Então, isso, pessoal, não é só uma questão contábil, é uma questão de direito também, certo? É uma questão de direito. É rígido nessa na questão judicial, esse tema é rígido. Então, esse limite, ele é muito importante. O perito tem que saber o limite dele e não pode extrapolar. E não esqueçam, pessoal, que do outro lado do perito, né, tem a Tatiane. Será que é Tatiane? Eu errei o nome? Advogada? É Tatiane, se não é advogada, é a Tatiane. Mas pode esquecer que do outro lado, né, que não pode ser que não esteja muito contente com você, está uma Tatiane da vida, certo? Daí ela vai sentar o porrete em você, certo? Se você extrapolar aquilo que foi determinado pelo juiz. Ok? Então, esse é o limite da perícia. Depois vem competência, nós já falamos sobre isso, pessoal, bacharel em ciências contábeis, registro no CRC, e hoje registro no CNPC. Tá? Olha o que a pandemia faz. Para a gente se manter nesse CNPC, o meu CRC, né, meu órgão de classe, ele exige que a gente faça de educação continuada, que eles chamam 40 pontos por ano. Então, tem que fazer curso, palestra, sabe? E cada curso, palestra lá, que é referendada pelo CRC, né? Ele tem uma pontuação. Então, ele oferece um curso à distância lá, para você fazer, vale 2 pontos. E você tem que fazer 40 pontos por ano. Se você não fizer 40 pontos no ano, você sai do cadastro. Até você fizer no outro ano e voltar para o cadastro. Esse ano eles baixaram para 20 pontos. Por causa desse vírus. Esse vírus está mexendo com todo mundo, em todo lugar. Meu Deus do céu. Então, tá bom isso aqui? Sem problema. Nem vou perguntar para vocês, é tranquilo, né? Eu imagino. Agora, pessoal, tipos de perícia que tem. Pessoal, tem um monte de tipo de perícia, certo? Então tem, tá colocado aqui embaixo para vocês aqui, ó. Tá? Tem perícias extrajudiciais. Extrajudiciais são aquelas que são feitas fora do poder judiciário, certo? Então, arbitral, estatal, voluntária, setor privado, poder legislativo, executivo, não interessa muito para nós. Para nós, o que interessa é isso aqui, ó, né? Pessoal, porque como o nosso foco é perícia trabalhista, a perícia trabalhista, que é o foco do curso, é só na justiça, né? Então, essa é a perícia judicial. Tem vários tipos de perícia, vários tipos de relacionamento entre as partes, mas a perícia judicial é aquela que é feita na justiça, né, no poder judiciário, tá? E tem que seguir as regras, né, do poder judiciário, além das normas técnicas. Eu trago para vocês o tipo de perícia que pode fazer e que a gente pode fazer. A outra questão, pessoal. Agora aqui a diferenciação, aqui é muito importante, pessoal, a diferenciação do perito nomeado e do perito contratado, né? Então, pessoal, aqui tem uma pergunta para mim. Pessoal, tem 2 perguntas aqui que estavam respondidinhas aqui. Qual seria o exemplo de perícia contratada? Pessoal, a perícia contratada, dessa que eu estou tratando aqui para vocês, é quando uma parte do processo contrata o perito. Ou seja, veja bem, eu estou focando
focando na perícia judicial trabalhista. Imagine, é o Fórum Trabalhista. Imagine 3 partes. Tem o juiz, parte A e parte B, né? Na justiça trabalhista, reclamando. Então, vamos imaginar assim, na justiça trabalhista, essas 3 partes. Vou aproveitar e vou falar sobre a nomeação aqui. Então, quando o juiz precisa de um perito, ele nomeia o perito. Esse é o perito nomeado, certo? É o perito nomeado, que é de confiança do juiz. A perícia contratada é quando as partes que são envolvidas naquele processo decidem, por vontade própria, contratar peritos, certo? Para auxiliar as partes, os advogados das partes, no encaminhamento e no acompanhamento do trabalho do perito do juiz. E se for o caso, até a impugnação do laudo do perito. Por quê, pessoal? Vamos pensar, cada um na sua área de conhecimento. O advogado entende do quê? De direito, né? E ele não entende de contabilidade, certo? Então, se o juiz nomeia um contador para fazer uma perícia contábil ou no caso trabalhista, é de bom tom que o advogado contrate um perito contábil para acompanhar o trabalho do perito do juízo, certo? Então, o perito contratado, ele não é obrigatório, as partes, elas contratam se elas assim desejarem, tá? Então, isso que é a perícia contratada. Vou enfatizar, essa perícia contratada, estou falando do processo trabalhista, na Justiça do Trabalho, tá? Tem outra pergunta, Thaís, aqui. Professor, e se o perito for além do que o juiz solicitou, o que acontece? Se ficar provado que ele foi além do que foi pedido, o que vai acontecer? O juiz vai, o advogado, logicamente, vai levantar, vai destituí-lo, certo? Vai desconsiderar o laudo que ele fez, e vai nomear outro perito para fazer o laudo. E conforme o tipo, aí vai depender muito das circunstâncias em que envolveu esse além do que ele solicitou, o perito está em curso em penalidades profissionais, civis e criminais. Só que isso vai depender muito das circunstâncias em que o perito foi além, certo? Mas se ele, só na esfera trabalhista, se ele for além, a primeira coisa que vai acontecer, o advogado vai bater firme, o juiz vai destituir o perito, vai desconsiderar o que ele fez e vai ser tudo refeito por uma outra pessoa. E em hipótese nenhuma, aquilo, pessoal, aquilo que ele escreveu a mais, se for, vamos falar assim, prejudicial ou denúncia contra qualquer parte, não é considerado, certo? Ok? Então, pessoal, aqui já tem o perito nomeado e o perito contratado. Aqui, ó, na nomeação, pessoal, ó, profissional contábil de sua confiança. Então, é sempre assim, pessoal. O perito do juízo é de confiança do juízo, tá? E aqui, pessoal, tem um exemplo de uma... isso é uma nomeação aqui, ó. Isso aqui é uma nomeação do juiz. Ele nomeia o perito e tal, certo? Para tanto, nomeia o senhor, que ele vai fazer lá, aí ele já dá o prazo, certo? O juiz já dá o prazo que tem que entregar o processo, ok? E boa, certo? Isso aqui que vocês estão olhando aí é um exemplo de uma nomeação. Turma, palavra com vocês. Fala um pouquinho. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
Silêncio total. Pessoal, nós estamos em 5 só hoje, é? É isso mesmo? Está tudo escondido, tem 13, beleza. Tem mais aqui, deixa eu ver. Muito bem. Ninguém quer falar nada. Ah, achei aqui mais uma perguntinha. Pessoal, fala comigo, hein? Ainda sobre o laudo dela serve para contestar. Aqui tem uma pergunta do Cristiano. Ainda sobre a perícia contratada. O laudo serve para contestar o perito do juiz? Ah, serve. Serve sim. Serve para concordar também. Mas serve para contestar, sim. Inclusive, acho que eu já até comentei com vocês, eu tenho um advogado aí que ele sempre me contrata, ele é advogado de uma empresa e ele sempre me contrata como perito assistente e ele sempre, é sempre assim, pessoal, numa boa, isso é numa boa. Ele pega o laudo do perito, ele chega para mim e fala assim, ó, pega esse laudo, vamos falar assim, pega essa sentença, pegue esse laudo, pega a sentença, pega esse laudo e vê se você encontra motivos para impugnar o laudo, certo? Logicamente, como ele é advogado da empresa, e ver se dá para diminuir esse valor. Eu estou falando isso com um pouco de ressalva, né? As cautelas de praxe, para dizer, não é para achar, não é para achar ilegalidade, é para porque tem, quando a gente faz um laudo pericial contábil, a própria Tatiane, na pergunta dela, ela coloca essa questão da dificuldade de você interpretar. Então, tem algumas coisas que vão de interpretação. Então, o perito pode interpretar de um jeito e eu, como assistente técnico de uma das partes, interpreto de outro jeito. Interpreto de outro jeito, né? Essa interpretação de outro jeito, ela pode diminuir o valor e aí o advogado vai brigar por isso, né? Para que a interpretação do perito assistente ela prevaleça sobre a interpretação do perito do juízo. E eu acho que eu contei essa historinha, mas eu vou repetir. Recente, teve uma sentença em que o juiz falou assim, para calcular o valor da hora extra. E ele escreveu na sentença sobre o salário. Ele escreveu, utilizar o divisor 220 sobre o salário do reclamante. Né? Só que o que acontece? O reclamante ele recebia salário e vinha no comprovante de salário dele assim, salário R$200. Daí vinha logo em seguida assim, adicional de insalubridade, eu não lembro direito, mas em 20%. Certo? O que o perito do juiz fez? Quando ele foi calcular o valor da hora extra, ele pegou o salário, somou a insalubridade e usou o divisor 220 que o juiz mandou. Então, o valor da hora extra, no valor da hora extra, foi embutido o adicional de insalubridade. Certo? Eu não gosto de falar assim, pessoal, mas assim, quando eu peguei, o que eu defendi? Como o juiz escreveu na sentença salário utilizando o divisor 220, eu usei a palavra salário para linkar com o salário do olerite dele, dizendo que o juiz não determinou a inclusão do adicional de insalubridade no cálculo da hora extra. E você vê que isso é uma questão de interpretação, né? Então, ou seja, dá para, entre aspas, brigar nesse aspecto, né? Quem vai decidir se o adicional de salubridade deveria ou não estar incluído no salário para achar o valor da hora extra é o juiz, né? Então, daí ele vai ter o parecer, vai ter o laudo
do perito, incluindo adicionar insalubridade, e vai ter o parecer de uma das partes impugnando, dizendo que insalubridade não deveria ser incluída na base de cálculo da hora extra. Então, pessoal, é essa a questão dessa interpretação assim de um e de outro. Então, serve para contestar sim. Cristiano, essa pretendo que seja a resposta. Depois vem a Tamara. Professor, acontece de ter um perito contratado e um perito nomeado no mesmo caso? Se os lados divergirem um do outro, como proceder? Tamara, então, o cenário completo de um processo trabalhista, na parte pericial, ele pode ser assim composto. Um perito nomeado pelo juiz e mais 2 peritos contratados pelas partes no processo. Um perito do reclamante e um perito do reclamado, certo? Então, pode acontecer sim, certo? Pode acontecer. O que eu enfatizo? Quando o juiz nomeia o perito, aí esse perito tem que trabalhar no processo. Tem dúvida? Ele abre para que as partes indiquem peritos assistentes, que são os contratados. Aí as partes têm o livre-arbítrio de indicar ou não um perito assistente. Isso que eu digo, o conjunto completo, se as duas partes, se o processo, pessoal, ele for composto de 2 partes só, né? Certo? Então, o conjunto completo é assim, o perito do juízo, perito nomeado, e o perito das partes, que são chamados de peritos assistentes, que são contratados, certo? Aí ela continua perguntando, e se os laudos divergirem um do outro, como proceder? O melhor dos mundos é, assim, o perito fazer um laudo e os peritos contratados, assim, até concordarem, né? Esse é o melhor dos mundos, mas não é assim que acontece, não. Então, é assim, se o perito faz um laudo, as partes, é essa expressão que usa, elas impugnam o laudo do perito, certo? Então, vamos supor, eu tenho 3 versões. Eu tenho a versão do perito, a versão do reclamante e a versão do reclamado. São 3, não chama laudo, pessoal, mas eu vou chamar de laudo. São 3 laudos e os 3 são divergentes, certo? É essa a pergunta da Tamara. Os 3 são divergentes, cada um tem uma opinião, né? Usando a questão lá da opinião. Cada um tem uma opinião. O que vai acontecer? Voltando no caminho. O juiz, o perito, coloca no processo o laudo. O juiz abre vista para as partes. As partes impugnam o laudo. Qual a atitude do juiz? Ele pede para o perito que ele nomeou falar sobre as impugnações. Daí ele vai pegar o laudo dele, vai ver as impugnações e vai responder às impugnações. Nessa resposta, ele pode concordar com a impugnação e mudar o seu laudo, ou ele pode não concordar com a impugnação e manter o seu laudo. Ele fala assim, olha, as impugnações, os defeitos colocados no meu laudo não procedem por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Confirma o meu laudo. Pessoal, assim, no contexto geral, quando cai no colo do juiz uma situação dessa, ele vai fechar, ele vai homologar o laudo do perito. Ele vai numerar o laudo do perito, certo? Isso é batata, ok? Tamara, respondi, Tamara? Respondi, Tamara? Acho que respondi, ela não fala, estranho, não, sozinho aqui, sim, obrigado, de nada, as ordens. Ela respondeu. Então, vamos lá. Agora, pessoal, vamos. Mais um item, rapidinho aqui. Citação
É como que o perito ele pode ser citado, né? Ou intimação, aí, oficial da justiça, via e-mail, isso que está previsto, pessoal. E sistema, certo? Sistema. Hoje no sistema, ele nomeia no sistema, manda um e-mail. Hoje é mandado um e-mail, a gente tem um e-mail cadastrado, eles mandam um e-mail, depois a gente entra no sistema e quando a gente acessa o sistema, a gente já está intimado. Isso é no mundo que a gente vive aqui, é o mais comum. Eu continuei ainda colocando carga, pessoal. Tem uma expressão assim que os advogados usam, o cartório usa, né? Ah, levar em carga. Então, eu vivi muito assim. Quando os processos eram físicos, eu ia lá no cartório no fórum. Ia cartório no fórum, eu venho, ó, quero fazer carga desse processo. Aí ele pegava o cartorário lá, o escriturário pegava o processo, fazia um documento lá, tal, juntava no processo e me fazia carga. A carga significa eu pegava o processo e levava para minha casa. Tá? Isso é no processo físico. Nos processos eletrônicos, é só quando você entra no sistema lá, já abre um íconezinho assim, você clica, já o processo abre em PDF para você, certo? Abre em PDF. Ok? É isso aí, carga é isso aí. Agora, hoje em dia não faz carga mais, né? Processo digital. Tem ainda alguns físicos, mas já está acabando. Bom, pessoal, outra coisa importante na perícia. Pessoal, faltam 4 minutos, tá? Vai cair. Pessoal, outra coisa importante na perícia é assim, quando eu pego um processo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler o processo, tá? Tem umas questões assim, o juiz está, o processo está para o juiz para ele despachar, né? A gente fazendo uma ideia do tempo passado, assim, se imagina uma mesa de juiz com uma pilha de processo para ele despachar, né? Hoje não faz pilha mais, mas não faz pilha física, mas faz pilha virtual. Tem um monte de processo para despachar. Daí aparece um processo novo para despachar, o que o cara faz? Ele põe embaixo da pilha, né? Porque o processo está chegando hoje, ele tem que ser o último na ordem para juiz despachar. Certo? Isso estou falando do juiz. Do perito não dá para fazer isso. Por exemplo, pessoal, eu estou aqui com vocês. Se eu abrir amanhã o meu e-mail e tiver um processo lá, eu fui nomeado num processo, eu imediatamente eu tenho que entrar no PJE ou no eCalc lá, no outro, no possível, pegar o processo e ler. Não posso falar assim, depois eu vejo, tem muita coisa para fazer. Por quê? Porque de eu ver esse processo depende da elaboração do planejamento da perícia, primeira coisa. Né? Então, eu preciso ver se o que eu tenho no processo é o suficiente, tenho que fazer diligências, tenho que ir na empresa, então não posso deixar para depois. E o segundo, que eu tenho aquele tempo de 15 dias para, como já foi falado nas outras aulas, para acho que já foi, né? Para eu me manifestar se eu tenho algum tipo de impedimento, suspeição, né? Certo? Então, é super importante essa questão. E a hora que eu for nomeado, eu imediatamente ter acesso, ler o processo e já ver as providências que tem que tomar, certo? Aí, aqui falar um pouquinho de assistente técnico, vocês já estão, acho que já ficou claro para vocês o que é assistente técnico, indicado pelas partes, né? E vai auxiliar as partes, né, os advogados no término do processo. Peraí.
Ô, pessoal, falta 1 minuto e meio para cair de novo. Vamos lá. Beatriz, alguma coisa para falar? Pode fazer sinal. Thaís? Andréia? Se tiver, abre o som. Tainara? Ah, Tamara se escondeu. Não sei se ela quer ou não falar. Tatiane? Larissa está escondida também? Cristiano está escondido? Olha lá, apareceu o Cristiano, também não quer. Larissa já foi. A Shane, quer falar? Se quiser, abre. Carla? Renata? Nayara? Deixa eu ver aqui. Tudo certo. Pessoal, vai cair então, tá? Se quiserem 10 minutinhos, pode dar uns 10 minutinhos de